Sempre gostei da história! Vai começar a palestrinha! Palestrinha não! Palestrinha não! E respeito, hein? Respeito ao baluarte do teatro suzanense. É sério, gente, eu sempre gostei da história. Caí um dia na asneira de dizer isso pro meu neto. Sabem o que ele me disse? Mas, vovô, quando o senhor era criança, já tinha acontecido muita coisa. O que eu podia dizer? Realmente, eu sou do tempo que o Mar Morto ainda estava agonizando. Idiota! Isso também! É muito velho. Como eu ia dizendo, estátua! Agora sim vai ter palestrinha! É sério, gente. Eu sempre acompanhei a história do passado e estudei a do presente. Só que aí eu fui percebendo que a história ia indo mais depressa do que eu podia acompanhar. Eu estava na Primeira Guerra Mundial, quando estourou a Segunda. Eu estava me acostumando com o poder de fogo das armas automáticas, quando explodiram a bomba em Hiroshima. E aí, quando eu finalmente alcancei a história ali na Coreia, a história estava se retirando do Vietnã. E os japoneses vendendo carro para os americanos. Na minha idade não dá mais para acompanhar a história, não. A história é uma história. E o homem é o único animal que ainda ri. O resumo bestial, desde que o homem saiu das cavernas. E se soubesse o que ia acontecer, tinha permanecido lá. Até chegar à selvageria de hoje em dia. Só duas classes conseguem modificar fundamentalmente a história: os estadistas e os historiadores! Mademoiselle,
mademoiselle. S'il vous plaît. Enchanté. S'il vous plaît. Balzac! A história é feita um idiota. Repete, repete-se, repete-se. Machado de Assis. A história é uma coisa que não aconteceu, contada por um idiota que não estava lá. Bom, Valerie, a história não tem escrúpulos nem hesitação, não tem moral nem consciência. Henry Ford, a história é uma merda. Joaquim Nabuco, a história é feita de rios de tinta, navegando nos oceanos de mentira. Arthur Koestler, a história é uma merda. Winston Churchill, o que eu gosto mesmo na história são as anedotas. Rudyard Kipling, mas isso é uma outra história. S'il vous plaît. Mademoiselle, enchanté. Monsieur, enchanté. Querem saber? Tudo começou mesmo quando o Todo-Poderoso lançou o nosso globo no espaço e chamou ele de Terra. Peraí. Gente, quer dizer que tudo começou com um grande erro de denominação. Porque aqui, ó, vem cá. Como é que se compreende chamar um planeta de Terra, sendo que 2/3 dele é líquida? Hã? Eu não entendi. O planeta Terra deveria se chamar... Água? Ah, agora eu entendi. Bom, então depois Deus fez o dia, a noite, os minerais, as árvores, e aí fez todos os animais. Todos não. Todos não. É só você ver o camelo, pra você perceber que ali foi feito por um grupo de trabalho. Não. Bom, Deus então resolveu fazer o homem. E fez. Só que como Deus não registrou a patente, hoje em dia qualquer idiota se acha no direito de fazer o mesmo. E reparem na modéstia de Deus. Porque quando Deus fez o homem, ele fez quem? Adão. Que assim como eu, é um rapaz bonito, inteligente, bem apessoado, muito bem relacionado e altamente dotado. Sendo que com todo o poder que Deus tinha, ele poderia muito bem ter feito um general de 4 estrelas. O primeiro ser humano Deus fez do barro. O segundo ser humano Deus fez de uma das costelas de Adão. Sim. Mas só o terceiro ser humano foi feito em conjunto, pelo homem e pela mulher, utilizando o instrumento próprio no local adequado. Bom, criada a mulher, o homem passou a dar porrada nela todos os dias para ela reconhecer o seu lugar. Estava inventado o machismo e o patriarcado. Aí o homem, depois de passar a noite inteira com a mulher, saía de manhã para caçar o seu javali e ordenava para ela: se você botar o pé para fora de casa, eu te arrebento! Estava criada a mulher objeto. Mas a história muda. A história se transforma. Com a inovação da palavra, criou-se o verbo. Mas foi quando ele teve raiva de um vizinho, criou-se adjetivo. Foi mesmo quando deu uma topada na pedra, criou-se um palavrão. A inovação da palavra permitiu ao homem criar frases históricas no decorrer do tempo. Gente, Noé, cambada de animais. Dalila, Sansão, você vai ficar um gatão de cabelo curto. Sócrates, vocês bebem para esquecer. Eu bebo para que não me esqueçam.
Dom Pedro I, no dia 8 de setembro de 1822. Oi, gente! Ontem eu disse leque, eu proclamei o que mesmo? Abraham Lincoln. Eu bem que gostaria de sair no fim do primeiro ato. Graham Bell! Ele deixou o número. Dr. Watson. Olha, Sherlock Holmes, elementar é a mãe. Com licença, por favor. Hitler! Nesta vida eu só detesto 3 tipos de pessoas: negros, judeus e racistas! Hoje, como essa história de apedrejar todos que não pertencem ao seu ciclo social, o homem criou o primeiro ciclo da história, a Idade da Pedra! Inovações sobre a Idade da Pedra! É agora? É agora. Vamos lá? Ó, igual o preparador vocal ensinou. Aham. Vamos lá? 3. 1, 2, 3. Quem cuida do zinabre, do tigre de dentes de sabre? Mas que bruta solidão! A caverna sem televisão! E o time familiar que ficava desfalcado quando o chefe, ao buscar o jantar, era jantado. Uma espantosa vitória permitiu armazenar 2 milhões de anos de pré-história! Bom, né? Nossa, a gente tá demais, a gente tá. Realmente foi muito demais. Oi? Cara, presta atenção, você tá perdendo todas as deixas, a gente ensaiou. Vocês não dão deixa nenhuma, pelo amor de Deus! Durante toda a Idade da Pedra, os homens não conseguiam lançar uma só embarcação. Hã? Isso é, eles até conseguiam, mas vejam, eles lançavam a embarcação ao mar e... Pega, corre! Ela ia ao fundo. Até que um engenheiro de gênio declarou: ou acabamos com essa maldita Idade da Pedra e construímos um barco de madeira, ou jamais teremos uma frota mercante digna deste nome. Ah, mas eu tenho uma história melhor. Um dia, o primeiro patife da história. É esse mesmo? Grande patife. Eu sempre esqueço essa parte. Peraí, posso voltar? Vai. Um dia, o primeiro grande patife da história encontrou-se com o primeiro idiota da história! Cadê? Ô, idiota! Patife! E aí estava criado o primeiro Deus! Voltaire! Se o triângulo tivesse um Deus, Deus teriam 3 lados. Só que aí, como Deus foi feito à imagem e semelhança do homem, o seu caráter sempre deixou muito a desejar. Na guerra, Deus estava sempre do lado do exército mais forte. E na paz, Deus estava sempre do lado da civilização mais avançada. Inventado Deus, logo apareceram os santos, os líderes, os profetas, seus intermediários, sabe? O maior de todos se chamava Moisés. Acredita que ele passou a vida inteira afirmando descaradamente ao seu povo que Deus tinha lhes prometido determinado país. Mas, como era um país muito pequeno, Moisés jamais conseguiu chegar lá. Achou mais prudente não encontrar. O fato é que durante 40 anos, ficou dando volta em torno dele e morreu com gente atrás, sem conseguir chegar lá. Peraí, gente, pera um pouquinho só. É muito difícil de acreditar que Deus tivesse prometido Israel ao seu povo, quando todo mundo sabe hoje em dia que o petróleo estava do outro lado da fronteira. E outra coisa, se Deus
quisesse mesmo ter dado a terra prometida para o seu povo, por que não prometeu logo os Estados Unidos? Agora, vem cá, pra que isso aqui? Ah, tá. Mas gente, pra que isso aqui? Eu não tô entendendo. Pra que isso? Composição infantil. Moisés. Ai! Moisés foi um príncipe que a princesa disse ao seu pai que o encontrou enquanto passeava de lancha no rio. Porque senão seu pai a colocava para fora de casa. Moisés então subiu ao Monte dos Sinais e próximo à torre de radiação recebeu a nova Constituição de Israel. Chamada os 10 Mandamentos! E essa é a nossa versão para a História Sagrada. Breve num stream pertinho de você. Tem na Netflix, tem na Amazon. Você pode comprar agora. Compra 2, leva 1. É rapidinho, é baratinho. Bom, a proporção em que as pátrias se desenvolviam, havia necessidade de chamá-las com nomes diferentes. Aí surgiu o Egito, Fenícia, Assíria, Babilônia. Mas dizem alguns historiadores que o povo mais antigo do mundo é o povo chinês. E olha, eles podem estar certos. Mas de uma coisa não há dúvida. O povo chinês é o povo mais sábio do mundo. Sabe por quê? Sabem? Porque eles criaram a pólvora! Mas não inventaram as bombas. Não criou a bomba? Não inventou. Eles também criaram o papel! Mas não inventaram a imprensa. Ah lá, não inventou? E o mais importante de tudo. O povo chinês inventou o barco à vela! Mas não descobriram a América não, tá? Não foi tudo. Devido à milenar sabedoria, ainda hoje há quem acredite que a engenharia chinesa é uma das mais eficientes do mundo. Eles utilizam os processos profundamente pragmáticos. Cara, já viu construções de túnel? Eu adoro, eu amo construção de túnel. Eles vão ali, cavam, faz um laguinho, faz uma plantinha. Conta como eles fazem os túneis. Conta. Vai, por favor. Por favorzinho. Baluarte do Teatro Suzanense. Sou eu. Ai! Pronto, Agora explica pra eles o que é. Como eu estava dizendo antes de ser interrompido, realmente o povo chinês não dispunha de muita tecnologia. Por isso que era imensamente dispendioso ficar falando ali, fazendo ali cálculos complicados, planilha de Excel. Em contrapartida, o povo chinês possuía uma vastíssima mão de obra. Como que eles faziam os túneis? Eles pegavam 1000 operários e colocavam de um lado da montanha. Meu Deus. Depois, eles pegavam outros 1000 operários e colocavam do outro lado da montanha. E aí, senhoras e senhores, eles cavavam. E se encontrassem, tínhamos um túnel.
E se não, tínhamos 2! Vai que a obra tá atrasada, vai! Mas tem quem acredite que o povo mais antigo e mais importante foi o Egito. O Egito era conhecido como presente de Nilo. Todos os anos os rios se enchiam até as beiras. Encheu o rio? E quando os rios baixavam, vacas mortas, nuvens de mosquitos. Egiptólogos! Cadê? Achei. Peraí. Ahá! Realmente, ele era um povo muito adiantado. Uma senhora civilização. Uma civilização tão snob que o povo, ó, só andava de perfil. Os egípcios ainda acreditavam em 685 deuses. Eles acreditavam na crendice popular, na astrologia. Acreditava-se que uma cabra astral comia luz de 4 em 4 semanas e vomitava pelo ânus. A cultura estava ali! Não dá pra mim mais. Pra acabar com esse assunto, os hieróglifos, que era a escrita dos egípcios, compunham-se de urubus, pardais, pontas de flecha e peças de relógio. Como eles faziam cartas de amor com isso, ninguém sabe. Os egípcios ainda construíam pirâmides gigantescas, nas quais colocavam vários operários para trabalhar por mais de 20 anos. Espera um pouquinho aí! Só que com isso, os sábios imperadores egípcios não estavam escravizando o seu povo, não, como vocês dois aí estão pensando. Não, tá escravizando. Fazendo o quê, então? Muito simples. Os sábios imperadores egípcios estavam apenas evitando que o seu povo se entregasse à dissipação por não ter o que fazer. Porque sim, já naquela época o povo era muito inclinado à imoralidade quando não tinha o que fazer. Com o aparecimento de pátrias tão fortes como a sua, o homem percebeu que ao invés de se isolar do outro homem, era mais prudente ficar amigo íntimo dele. E passado para trás. Chamou isso de comércio. Dali ao quilo de 900 gramas foi só um pulo. O comércio criou coisas admiráveis. A guerra pelo mercado das sandálias gregas, a exploração do trabalhador barato solto nas matas africanas, a farta distribuição de ópio pela China. Mas a finura, a elegância e a sofisticação só veio mesmo quando os gregos entraram em cena. Os gregos amavam a guerra, principalmente a de Troia! Não, a de Troia não! Troia era uma cidade de joia, com um cavalo de madeira que subiu pela ladeira. Não! Aí, ó, vai perder o olho ainda, meu Deus! Companheiro! Os inimigos têm tantas setas que chegam a buscar a luz do... Melhor, fugiremos à sombra. Mas só que naquela época não tinha televisão, nem rádio, nem celular pra avisar sobre uma vitória. Eles faziam os soldados percorrer mais de 42 quilômetros. Eu sei. E dali estava criada a Maratona! Chegou lá, não tem mais água. Bom, companheiros, temos que reconhecer que o século de ouro na Grécia
Era bem pobre em comunicações, né? Ei! Tadinho do rapaz. Tadinho do rapaz, você chega e dá essa notícia pra eles aqui. E outra coisa, tudo bem. Eles poderiam não ter como patrocinador a Casa das Banhas. Mas sabem quem eles tinham como patrocinador? Eles tinham Péricles! Que talvez a gente se encontrou na hora errada. Eu pensando em amor, você pensando madrugada. E agora a gente não... Ô diretor, não vai esse Péricles não, diretor! Oxe, mano, tava tão legal. Pode parar! E outra coisa, eles não tinham só Péricles, eles tinham Demóstenes! Aristópolis! É... Carlos Rei! Carlos Rei! Oi! Pode ligar! Oi! Pode ligar, maninha! Tudo bem? Eles tinham Carlos Reis. Olha que interessante. E agora, vocês dois têm uma peça inteira pra fazer sozinhos. Eu vou embora. Eu não tenho certo aqui pro satélite. Não tem como ver. Não quero saber. Amigo, sem a cabeça. Oh, Autor de teatro naquela época era só de Sócrates pra cima. Mas sim, quando eles saíam do teatro, eles falavam a seguinte frase: Theodorax Melina, Mercúrio Orinco. O que isso quer dizer? Até hoje eu não sei. atenção! Com licença, dá licença. Que improviso é Ô, Gente, não saiu antes. parou! Agora é o meu momento. tudo bem, só que não tá ensaiado, né? Luz, ok? Ele não vai fazer isso, não. Vai. Ele fez. Som! Vai estragar esse espetáculo inteiro. Não tem marcação isso, cara. Desce daí. Você tá fazendo. Pode aumentar um pouquinho? Isso, Obrigado. Dramático. Esse verde aqui eu não sei nada. Esse verde. Porcaria, não tá Tradução! O teatro está em crise! Isso é uma informação que a gente já sabe. Ai de mim! Ai de mim! Vai lá. Sereia feia como eu, como as outras mulheres de nossa família. Tá puxando outro. Zé Malandro é... Desce! Desce daí agora! A gente não ensaiou isso, a gente não marcou isso. Aí você é velho, você cai, você se arrebenta inteiro, bombeiro não vem, SAMU não vem. A história é só uma E história. o homem é o único animal que ainda ri. Mudando de assunto, hoje em dia sabe-se que Cabral teve 4 razões fundamentais para descobrir o Brasil. Primeira, quando Cabral chegou aqui e viu aquelas terras gigantescas, não tinha muito o que fazer. As terras estavam ali, Cabral aqui, era descobrir. Pronto. Segunda, a Academia Portuguesa de Letras estava doida para fazer um acordo ortográfico. É. Terceira, terceira, o Brasil tinha as costas. Ops! Oh, não, você não vai. É uma piada. Ó, dedinho, ó. Um velho nessa idade querendo fazer piada. Não. Aqui não. Quarta e última, porque Cabral tinha atingido o point of no return, o lugar que de onde se vai, que não se volta. Então era assim, ou Portugal descobria o Brasil, ou ou o Brasil ali, ó, cheio de índio, pelado, que não sabe ler e escrever, nem branco é, ia descobrir Portugal. No Brasil, os portugueses deixaram as coisas bem arrumadas.
o extermínio dos povos originários, a Comissão Executiva da Mandioca e o maior comércio de exploração dos povos africanos. Protesto, senhoras e senhores! A imprensa sim é que teve consequências nefastas. A corrupção, Porque no Brasil não havia corrupção. o abuso de poder, Porque antes ninguém abusava do poder, né? a tortura, o aumento dos gêneros de primeira necessidade e o pior de tudo, a imprensa é responsável por essa maldita mania de liberdade de imprensa. Os ingleses, na onda dos espanhóis, na maré dos portugueses, nas águas dos holandeses, organizaram muito bem os seus corpos de exploradores. Explorador, como o mesmo nome diz. Eram pessoas que andavam por aí explorando uns aos outros. Se bem que naquela época parecia muito bom ser explorador. Protesto! Foram os desgraçados dos comunistas, eles sim, que começaram a chamar os exploradores urbanos de exploradores do povo e os exploradores do mato de colonialistas exploradores. A história é só uma história. E o homem é o único animal que ainda ri. Enquanto os artistas criavam, os filósofos pensavam ferozmente. S'il vous plaît, mademoiselle. S'il vous plaît. Pascoal! A liberdade é uma esfera cujo centro está em toda parte. E a circunferência não está em parte alguma. Voltaire o desesperou não ganhar batalhas. Rousseau, tem sempre um mais idiota pra seguir outro idiota. Jean-Jacques Rousseau, precisando mesmo é voltar à natureza. Voltaire, aplaudo e saúdo as ideias do senhor Rousseau. Infelizmente, já estou muito velho para andar de quatro. S'il vous plaît. Oh, mademoiselle. Enchanté. Monsieur. Enchanté. Enchanté. Bom, de vez em quando aparecia um filósofo ou outro querendo barrar a onda como Lavoisier, tentando provar mais uma vez que nós, para sobrevivermos, consumimos oxigênio do ar. Bom, o povo, sabendo disso, passou a respirar mais fundo do que os ricos para consumir mais da única coisa grátis. Como, porém, ar só enche pulmões, não enche estômago, um dia o povo começou a cortar as cabeças à torta e à direita. Rockefeller, que fez imensa fortuna com o petróleo achado no fundo do seu quintal. E vamos combinar uma coisa? Antes de Rockefeller, todo mundo achava o petróleo uma coisa fedorenta. Foi ele que transformou aquilo numa coisa refinada. Aproveitou que estava com a mão da massa e criou um monopólio, pronto. E aí, com o aparecimento do biquíni, da mini saia, os homens que durante todo o século XIX e metade do século XX ficavam ali pensando se as mulheres tinham ou não tinham pernas. Ai!
eles tiveram a maior surpresa da história! As mulheres não tinham apenas pernas! E aí, o amor dominou tudo! Através da publicidade! Mas a publicidade acabou por dominar o amor! Foi a redescoberta do amor. Meu amigo está cansado, mole, abatido. O amor reativa sua memória e enrijece seus músculos. O amor pode ser usado a qualquer horário, sem prescrições médicas. Em casa, na rua ou no escritório, tem amor sempre à mão. Amor em várias formas e sabores. Talvez vocês fazendo um pix. Mesmo que o senhor esteja muito cansado, a simples visão do amor enobrece o seu coração e aumenta a sua capacidade intelectual. Amor pode ser usado de noite ou de dia. Te traz amor e muita alegria. Tem amor com segurança. Amor é pra todos. Parou! Olha, gente, eu tava aqui pensando, com essa orgia de modificações, invenções, tabus destruídos, alguém levou a mão ao queixo e disse aquela célebre frase: Meu Deus, onde é que nós vamos parar? Peraí um pouquinho, vocês. Isso aqui não é nenhuma frase com sentido filosófico não, tá? É que nessa parte da história estava impossível de se achar um lugar para se estacionar o automóvel. É isso. Com a Segunda Guerra Mundial, depois da qual Hitler tentou fazer o mundo inteiro convencer a sua ideia dos campos de concentração. Embora não tivesse conseguido provar que o sangue azul pasteurizado era o melhor do mundo, o mundo começou a rasgar pelas costuras. Muitas coisas aconteceram, outras 1000 coisas acontecerão. A bomba atômica! O perigo vai ser o dia que esta bomba atômica vier, silenciosa. A especialização. Sim, porque hoje em dia já existem dentistas especializados num único dente e otorrinolaringologistas especializados na fossa nasal direita. Ai, a televisão. Ela trouxe a desgraça do mundo pro conforto do nosso lar. Muito embora eu ainda acredite que a televisão propriamente dita não chegou até nós. Por enquanto só temos os defeitos técnicos. O computador. Só que com a chegada do computador veio também aquela frase: desculpe, o sistema está fora do ar. Gente! Olha, pode não ter o dia do juízo final, mas com certeza estamos nos aproximando do dia da falta de juízo final. E você ainda ri? Não fique tão pessimista com a situação do mundo, meu amigo. Como não? Ele não vale esse lar inviolável do homem. Com sua geladeira 7 pés, seu sintético, sua TV a cores de controle remoto. Claro, controlada pela Coca-Cola e pelos cigarros Marlboro. Eleitos, todos receberão altos salários. Mito! Cada um terá o seu estoque vitalício de Red Pill. Mito! Daremos todo o nosso apoio ao mais belo, mais importante, mais perfeito movimento feminino. Qual?
bela, recatada e do lar. Mito! Daremos ampla oportunidade a que todos sejam ouvidos. Os que não forem ouvidos serão narizes e bocas. Vou botar pra essa família. O amor será livre, embora ocasionalmente ainda requeira dinheiro. As granfinas terão acesso a todo tipo de trabalho e joias, exceto naturalmente os deselegantes. A música do Roberto Carlos se erguerá das montanhas. Haverá sinuca em todas as esquinas. A loteria esportiva sairá para todos. E a liberdade total será obrigatória, porque aquele que não quiser ser livre eu meto na cadeia. Porque a história é só uma história. E o homem é o único animal que ainda ri. E é rindo que ele mostra o animal que ele é.